Vivendo de fruta na Tailândia. Dicas de onde ficar, como ir e o que comer numa dieta natural. Se liga na minha viagem para Tailândia para você ver como eu me alimento como um frugívoro em hotel e as principais dicas. Bom, terceiro vlog aqui da Tailândia, eu já estou há 2 semanas aproximadamente na Tailândia. Estou literalmente um fruit hunter, um caçador de frutas procurando frutas raras. E realmente eu vi que aqui tem bastante coisa diferente, mas não tem as coisas mais raras do mundo. Eu vou ir para Malásia, só tenho 1 semana aqui ainda, então eu estou pegando um voo para Malásia para chegar lá em Kota Kinabalu, ficar por uns 6 dias, depois voltar para Bangkok, de Bangkok passar um dia, voltar para Londres, que foi da onde eu vim, e depois voltar para casa. Eu passei por Londres primeiro porque tinha uma grande amiga que me convidou para visitar. Eu não conhecia o país e, além de tudo, a passagem para Londres depois para cá saía quase o mesmo valor do que para cá direto para Bangkok. Então vim para Tailândia, parei em Bangkok, depois vim para Phuket, que é essa cidade mais fervozinha turística, né? Tem muito russo aqui. A gente depois de Phuket foi para Phi Phi Island, assistiu kickboxing. Eu saí com o pessoal para bar, para jantar, apesar de eu não comer e não beber, né? Fizemos um passeio de barco para James Bond Island, fizemos um monte de coisas. Aqui em Phuket a gente ficou em Kamala Beach e Karong Beach, entre Patong, que é a praia mais famosinha daqui, né? O mais firme. Então, se você quer dicas sobre a Tailândia, eu sugiro dar uma olhada nesses locais. E aqui é o que eu vou comer hoje, tá? Ou seja, eu tenho algumas frutas ainda para comer, porque eu tô indo embora para Malásia em 2 dias. Então, se liga nisso. Isso daqui é o Sempedak, é uma jaca asiática pequenininha, já mostrei no outro vídeo, mas eu vou te mostrar abrindo ela e comendo ela, é uma delícia. Eu tenho aqui outro Sempedak também que tá um pouquinho mais verde, ó, dá pra ver. Aí aqui, uma pitaia amarela, já bem madura, ó. A casca quando começa a ficar feia assim, começa a ficar meio batida, é quando a pitaia tá realmente madura, né? Aqui tem umas mangas asiáticas, essa daqui não me lembro qual é o nome da variedade, a variedade mais comum aqui é a Nandok Mai, né? É uma manga pontiaguda aqui embaixo, mais docinha, né? Essa é uma outra variedade. O maracujá roxo, né? Que é igual ao nosso maracujá, talvez um pouquinho mais doce. A pinha deles aqui, por exemplo, é bem gostosa, eu achei mais gostosa até do que a pinha em si. É uma variedade de atemoy, etc. É uma mistura de várias delas. Aqui eu tenho mangostim, sapoti, eu não sei qual é essa variedade, eu acho que talvez seja o sapoti alano, que eu já tinha ouvido falar, que é o sapoti mais doce, mais rara variedade do Brasil, é a muda mais cara de sapoti que tem no Brasil, mas eu provei ontem, deliciosa, eu vou botar aqui no vídeo pra vocês enquanto eu falo, e a longan, que já tem no Brasil facilmente, assim como o tamarindo doce, que realmente não tem ainda no Brasil. Bom, como eu falei no outro vídeo, a hospedagem na Tailândia é muito barato pelo Airbnb ou pelo Booking, né? A comida aqui, as frutas saem mais ou menos em torno de uns R$3 o quilo, até no caso do durião, como tá fora de época, tá saindo até R$15 o quilo. Realmente o durião é bem mais caro, mas é porque eu amo durião, eu não consigo viver sem, tô comprando sempre que eu acho uma promoçãozinha, eu compro maior quantidade. Se liga nesse durião aqui, que belezura, tá muito bonito, olha o tamanho dessa criança, bem pesado. Então, vivendo de fruta em hotel, né, que eu não vivo de fruta, eu vivo de comida crua, mas viver de fruta é só o termo que a gente usa porque realmente a gente come muita fruta, mais fruta do que qualquer outra coisa. É basicamente isso, eu compro bastante fruta, deixo madurando e vou pegando as mais maduras todo dia, chega na janta, como alguns vegetais, né? Ontem, por exemplo, eu lavei alface no hotel mesmo, comprei uma baciazinha, lavei, fatiei com tomate, com abacate, foi a janta, comi uns cogumelos na mão, finalizei com durião, foi isso a janta de ontem. E aí eu vou te mostrar agora comendo, mas sim, aqui tem kickboxing, passeios de barco, a Tailândia é muito bonita, realmente a passagem pra cá é mais cara, mas a vida aqui em geral é mais barata e é muito segura, mesmo o país sendo mais pobre, realmente achei muito seguro a Tailândia e se liga agora no que vocês estão curiosos pra ver. Eu vou começar pela pinha deles aqui. Ela é mais carnuda e a mesma coisa de doçura, mas na mastigação você sente mais carne, sabe? É uma variedade que não é a cherimoia, não é a temoia e não é a pinha brasileira. Realmente não sei qual é essa variedade, mas a família das anonas, ou seja, a família da pinha, realmente tem muitas variedades que eu desconheço. Vou seguir pro sapoti. Se liga nisso aqui, ó. Olha isso, que lindo. Olha isso. A cor dele por dentro parece açúcar mascavo.
É muito impressionante, muito impressionante, muito legal. Primeira vez que eu vejo essa variedade de sapoti, talvez seja o sapoti alano, como é vendido no Brasil. Pelo que eu vi, uma tailandesa falou que ela tem em casa, então é comum aqui. E ó. Muito docinho. Mas pouca diferença pro sapoti brasileiro, pra variedade usual que tem no Brasil. O sapoti e a sapota, né? Dá quase na mesma. Tamarindo doce, não sei se vocês já provaram tamarindo, mas ele é bem amarguinho. Essa variedade que é vendida aqui, também eu achei na Europa, é doce, né? Então, aqui o tamarindo. Dá até pra adoçar receitas, dá pra fazer várias coisas, né? E comer por si só, que é delicioso. Longan, tá? A longanha. Aberta uma bolinha. Essa bolinha aqui, você aperta dos lados, você vê que tá mole, aí você corta dos lados e ó, tirou a caixa, tá vendo? Tá dando pra ver a fruta lá dentro, mas olha o que eu aprendi. Os holandeses me ensinaram a descascar, ó. Descasca, mangostinho, fica que nem uma pétala de rosa, ó. É muito docinho, é bem gostosa. Peguei aqui um baldezinho e vou comer maracujá, com a mão mesmo, não precisa nem de colher. Um pouquinho amarguinho, um pouquinho docinho, tá gostoso e bem madurinho. E aí, vamos pra pitaia. Ó, muita gente não sabe, mas dá pra descascar a pitaia assim. Ó. Vai puxando a casca dela e vai saindo. Aí você não precisa com faca, com nada. Só puxar a casca da pitaia, já tá descascado. E aí, ó. Olha a pitaia, ó. A pitaia amarela é a mais docinha das pitaias. A gente parte pro sempedak. Vou pegar essa que tá mais madurinha. Você vê, a cor tá mudando de verde para marrom. Ela tá mais mole. Algumas partes até mais pretinhas assim, ó. Aqui em cima, ó, tá bem mole e até saindo um pouco de sempedak. A gente fura com uma faca, puxa a casca que vai sair toda a fruta. Eu já fiz na mão. Essa aqui tá um pouquinho mais verde, então eu vou na faca para garantir que funcione melhor. Puxando e sempedak, pronto. É uma jaca menorzinha. Um gosto mais caramelizado, menos seca e mais docinho. Parece mais com a jaca mole do que a jaca dura, né? O gomo é mais molinho. Sinceramente, eu preferi o sempedak do que a jaca. Até pode do tamanho, é mais fácil de carregar, é mais fácil de perceber quando tá maduro, é mais fácil de abrir, tem menos cica, é mais docinho. Eu acho que é um pouco mais leve, talvez um conteúdo um pouco maior de água. Sempedak é maravilhoso, olha o truque. Você vai puxando aqui, ó, e você consegue... Fica todos os gomos presos nela. Vou mostrar em outras imagens aí que o Murilo vai botar na tela. Mas, ó. Sobrou mais goma aqui dentro. E para finalizar, uma manga tailandesa muito madura. As pessoas têm medo, né? Da casca tá ruim. Mas por dentro, ó, amarelinha, docinha, bem mais gostosa do que ela tava quando eu comprei há quase uma semana atrás. Elas estão mais na geladeira, mas ainda assim, ó, perfeito, ó. Puxei a pele dela, ó. Manguinho fenomenal. Então aí sempre vem a pergunta: Eduardo, mas você vive de fruta? Não.
Aqui, ó. Vou comer polpa de coco verde. Onde tem gordura. Vou comer amendoim, onde tem gordura e proteína, um carboidrato, vitamina, mineral. Dentro do amendoim tem até mesmo resveratrol, aquele fitonutriente da uva. Olha o mais bonito, o lixo do meu almoço. O que é o lixo do meu almoço? Cascas orgânicas, sementes de frutas. As cascas vão ser decompostas por bactérias, nutrir o solo, nutrir as plantas e aí me nutrir de novo, que elas vão produzir mais fruta para mim. E as sementes vão plantar novas árvores para mais pessoas comerem e ter comida para todo mundo. Mas só que o que acontece? A gente caga na água e joga as cascas de fruta dentro do plástico. Quem come fruta, né? Porque a maior parte de nós não come fruta e também caga na água. Ou seja, as pessoas comem muita comida industrializada, não replantam as frutas que deveriam estar replantando e, obviamente, estão prejudicando o planeta, não só por deixarem de comer fruta e comprarem os industrializados e mandarem mensagem errada para produzirem mais industrializados e produzirem mais doença e vira um ciclo vicioso. Eu prefiro ter a mente limpa, eu prefiro saber que eu estou ajudando o planeta comendo os alimentos certos. E você? Sempre me perguntam o que eu vou jantar. E eu vou jantar tudo na mão, já que eu estou num hotel e não tem realmente como preparar a comida. Aqui, ó. Tem bastante cogumelo, tomate cereja e uma cabeça de brócolis. Tem um abacate quase que inteiro que eu abri ontem, um milho verde doce e aqui tem edamame, 300 gramas de edamame. Aqui é bem mais barato, né? Eu comprei 300 gramas e depois eu vou literalmente, ou melhor, eu não vou comer 300 gramas, eu vou comer umas 150 e deixar metade para amanhã, porque eu ainda tenho amanhã aqui na Tailândia e depois eu vou para Malásia. Mas eu vou também complementar com alguma fruta doce só para finalizar, porque eu ainda tô com fome. Ainda com certeza só comendo esses vegetais, ainda vou ficar com um pouco de fome, porque eu dei uma corrida agora no final do dia. Mas ó, eu começo assim, ó. Lavei os cogumelos. Eles estão crus. Bom. Já foram os 2 tipos de cogumelo. Tomatinho e cereja. Um pouco de brócolis e abacate. Para quem nunca viu edamame, é assim, ó. Tá vendo? São os grãos verdes que parecem ervilha, mas só que no formato da soja, um pouco mais alongado. Até num formato diferente, né? Eu acho que ela encolhe, porque o formato da soja em grão realmente já é diferente. Mas ó, um grãozinho. Eu adoro, porque realmente tem um mínimo de processamento prévios aqui, né? Como é congelado, ele passa por branqueamento, ou seja, 15 minutos na água fervendo e depois o congelamento causa um amolecimento do grão, fica um pouquinho mais gostoso que o usual. E como não ia dar tempo de germinar um grão de bico ou uma lentilha, porque eu comprei isso aqui 4, 5 horas da tarde, eu ia jantar às 6h30, comprei edamame cru, entre aspas, sem sal. E essa é a minha janta, o que você achou dela? Comenta aqui embaixo. Então deixa eu saber aqui nos comentários, quais suas dúvidas sobre a Tailândia? O que você gostou de ver, o que você quer ver mais? E tá empolgado para ver a Malásia, tá empolgado para ver a Rua do Durião com 50 variedades de durião. Durião com gosto de manteiga de amendoim, uma fruta chamada dabat, que é a azeitona da selva. Ou seja, tem gosto de azeitona com batata cozida. Disseram que é uma das melhores frutas do mundo, eu vou estar provando lá. Assim como Marang Terap, que é uma variedade também do Sempedak, da jaca. É da mesma família, mas é uma outra fruta ainda. Eu vou estar provando várias coisas diferentes, raras, e mostrando para vocês. E até 50 variedades de durião. Durião vermelho, durião laranja escuro. Fica ligado no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, aperta o sininho, comenta, compartilha, senta o dedo desse like, porque vai vir muito mais novidade. E se você quer a minha ajuda como nutricionista clínico para aprender a comer mais frutas e vegetais na sua dieta, melhorar o seu estilo de vida, então manda uma mensagem aqui no site saudefrugal.com.br ou lá no WhatsApp, que também está aqui abaixo. Você vai entrar em contato comigo, são 10 livros já publicados, 6 cursos online, retiros presenciais sempre janeiro e julho lá no meu espaço Saúde Frugal, lá em Saquarema, e consultas online ou presenciais comigo de nutrição.
Espero ter te ajudado, te motivado a comer mais frutas maduras e ver que realmente a Tailândia é o paraíso do viajante, o paraíso do frugívoro. Por isso que muito nômade digital vem pra cá, que é barato, bom e delicioso. O clima, as frutas, tudo aqui. E aí, comenta aqui embaixo. Quer ver mais? Clica nesses vídeos para saber mais.